eu falar primeiro sobre... Vou falar sobre o Sérgio Ramos daqui a pouco, hein? Vou falar sobre o Sérgio Ramos daqui a pouco, não saia daí. Porque deu a louca no timão. Será que o Corinthians quer também o Sérgio Ramos? Depois do Depay, depois do Carrillo. Será que o Corinthians quer o Sérgio Ramos? É verdade isso? É fato? É boato? É fake? É informação? É apenas fumaça ou tem fogo de verdade, né? Só tem espuma ou tem chope de verdade nessa parada? Primeiro eu quero falar do Kurzawa. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome do lateral esquerdo francês. O fato é que ele foi oferecido ao Corinthians. Mas a contratação do lateral é considerada improvável. O francês tem 32 anos, está sem clube desde a saída do Paris Saint-Germain e aceitaria o contrato até o final do ano. O atleta fez apenas 8 partidas nos últimos 3 anos, e é isso que pega na história do Kurzawa. Ele foi oferecido, jogador que atuou no Paris Saint-Germain durante muito tempo, só que ele só fez 8 partidas nos últimos 3 anos. Se machucou demais, tem um longo histórico de contusões. E aí é complicado. De qualquer maneira, o Corinthians está avaliando a contratação do Kurzawa, e até sob a condição de um contrato de produtividade. O nome do lateral esquerdo, Layvin Kurzawa, de 32 anos, está na mesa do Corinthians, né? Porque ele foi oferecido, o Corinthians só tem o Hugo e o Matheus Bidu, que não convenceram o Ramon Dias. O Matheus Bidu tem ganhado a posição, né? Ganhou a posição do Hugo. Mas o Corinthians tem carência na lateral esquerda. O Palácios, lateral esquerdo, que seria contratado, foi contratado para ser o titular, jogador colombiano, está machucado, só joga no ano que vem. Então, o Corinthians está em busca de um lateral esquerdo. Agora, esta questão de ter jogado apenas 8 jogos nos últimos 3 anos pesa contra o avanço na contratação, né? Embora seja uma boa oportunidade de negócio, porque daria para fazer um contrato até o final do ano, com a possibilidade de renovação por metas alcançadas, o tal do contrato de produtividade, aquela coisa toda. Só que o Kurzawa também não entra, não joga bola. Faz 1 ano que ele não joga bola. A última partida do Kurzawa foi no dia 21 de outubro de 2023, quase 1 ano, portanto, né? Quando atuou por 8 minutos apenas pelo PSG contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês. Aí realmente vai ficar difícil. Ele chegou ao PSV, contratado no Mônaco em 2015. O PSG, Paris Saint-Germain, pagou 23 milhões de euros, à época, um dinheirão para contratar um jogador, né? Que disputou 154 jogos com a camisa do Paris Saint-Germain. Também teve uma passagem pela Premier League, jogou no Fulham, na Inglaterra. Mas venhamos e convenhamos, eu acho muito difícil que essa contratação aconteça, embora o jogador esteja sendo oferecido, e embora a diretoria do Corinthians esteja pensando em fazer um contrato de produtividade, mas eu acho realmente muito difícil. E o Corinthians corre contra o tempo, tem até às 7 da noite, até daqui a pouco, por exemplo, não sei que horas que você está vendo este vídeo, mas ele tem até às 7 da noite para regularizar o André Carrillo e o atacante Memphis Depay, no boletim informativo diário da CBF, se quiser utilizá-los em uma possível semifinal de Copa do Brasil. A inscrição para a Copa do Brasil, para a próxima fase da Copa do Brasil, termina hoje às 7 da noite. Esta é a data limite para a inclusão de jogadores para a próxima fase do torneio. Caso o Corinthians vença o Juventude, o Corinthians joga contra o Juventude na próxima quarta-feira, e aí o jogo da semifinal está previsto apenas para outubro. De qualquer maneira, os jogadores precisariam ser inscritos hoje. Sul-Americana é mais para frente. Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Sul-Americana no dia 17 de setembro, nas quartas de final. A partida de ida será 17 de setembro na Arena Castelão. E aí, o Corinthians tem até o dia 13 de setembro para inscrever os 2 jogadores na Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro, o prazo é o mais folgado, é o mais tranquilo, porque o Corinthians tem até o dia 20 de setembro para inscrever os 2 jogadores. Ou seja, o Corinthians terá os 2 jogadores para o Campeonato Brasileiro. A questão burocrática do André Carrillo deve ser a mais rápida de ser solucionada, afinal de contas, o jogador já apareceu hoje aqui em São Paulo, né? Já desembarcou em São Paulo, e já fez exames médicos, já realizou exames médicos, está terminando as questões burocráticas aí, as questões dos exames e as questões burocráticas para assinar contrato com o Corinthians. Deve ser anunciado na próxima quarta-feira no jogo contra o Juventude. O Corinthians está imaginando fazer a apresentação do Carrillo e também do Memphis Depay justamente na quarta-feira contra o Juventude. Deve fazer a apresentação no intervalo do jogo. O Carrillo, André Carrillo, que estava no futebol da Arábia Saudita, jogou no Al Hilal da Arábia Saudita, onde foi comandado pelo técnico Ramon Dias, jogou também em equipes importantes do futebol português, por exemplo, no Sporting e também no Benfica, né? Jogou nas duas equipes, nos 2 rivais do futebol português, mas foi no Al Hilal que o Carrillo jogou com o Ramon Dias, sob o comando do Ramon Dias. E jogou também no Alianza Lima, do Peru, onde foi revelado, além da seleção peruana, né? Ele fez mais de 100 jogos pela seleção peruana. É um dos destaques da seleção do Peru, tem 33 anos. E jogou também no Watford, na Inglaterra, onde disputou a Premier League. É jogador badalado do Peru, na seleção peruana. Assim como é badalado o Memphis Depay. Memphis Depay, aliás, a contratação que está dando o que falar, repercutindo demais, né, a contratação do Memphis Depay no Corinthians, e todos os clubes só falam do Depay, né? O noticiário é impressionante como tem inveja nos outros clubes, no torcedor dos outros clubes. Beijinho no ombro pra vocês. O Depay é do timão. Aliás, Memphis, né? A gente tem que se acostumar a chamá-lo de Memphis, porque ele não quer ser chamado de Depay. O Depay é o sobrenome do pai dele, e ele tem um problema com o pai dele.
né? Teve uma questão lá, o pai dele o abandonou quando ele tinha 4 anos de idade. Então, nos clubes por onde ele passa, ele veste a camisa e usa o nome de Memphis. E assim será também no Corinthians. O Memphis Depay, o Corinthians, o Fabinho Soldado foi para a Holanda, junto com a médica do Corinthians, a doutora Ana Corte, né? A doutora Ana está junto com o Fabinho Soldado. O Memphis já fez os exames médicos lá na Holanda, já passou nos exames médicos, mas é claro que o departamento médico do Corinthians, a médica do Corinthians, tem que avalizar esses exames médicos para que ele jogue no Corinthians. E ele deve, se tudo der certo, né, se nada der errado, ele deve chegar no Brasil quarta-feira de manhã. Deve chegar no Brasil na quarta-feira de manhã para assinar o contrato e para ser apresentado na festa em Itaquera, no jogo contra o Juventude. O Corinthians está armando uma festa para o jogo contra o Juventude, mas precisa ganhar do Juventude por 2 gols de diferença para classificar-se à próxima fase da Copa do Brasil. Muito bem, agora eu vou falar do Sérgio Ramos. O que acontece com o Sérgio Ramos? O que tem de verdade na questão do Sérgio Ramos no Corinthians? A questão é que o Sérgio Ramos foi oferecido ao Corinthians. E o Corinthians avalia as condições de negócio. O zagueiro está sem clube e teve o nome levado ao Corinthians através do seu empresário. O Corinthians monitora a situação do zagueiro espanhol Sérgio Ramos, ídolo do Real Madrid da Espanha. O jogador está livre no mercado, né? Está livre no mercado. Está procurando emprego. O Corinthians, inclusive, se surpreendeu com a possibilidade, mas trata a situação com cautela, por enquanto. Considera o acerto pouco provável, né? Há quem considere no Corinthians isso apenas um boato, mas é fato que o jogador foi oferecido ao Corinthians. Ainda não há negociação. Embora o Corinthians já saiba a pedida financeira do jogador que tem 38 anos de idade. O Fabinho Soldado, como eu disse, está na Europa para encerrar as questões legais em relação ao Memphis Depay, e os vencimentos mensais, o salário pedido pela equipe do Sérgio Ramos, segundo informações, ficam acima dos salários do Memphis Depay. E é demais, né? Porque o Memphis Depay já vai ganhar 3 milhões de reais no Corinthians. Então quanto é que ganharia o Sérgio Ramos para jogar no Corinthians? E no caso do Memphis Depay, é bom a gente lembrar sempre que tem a questão da Esportes da Sorte, a parceira do Corinthians, a patrocinadora do Corinthians, que vai arcar com 57 milhões de reais. De qualquer maneira, o Sérgio Ramos é um jogador multicampeão no futebol europeu, pelo Real Madrid, vestindo a camisa do Real Madrid, vestindo a camisa da seleção da Espanha, e disputou a última temporada pelo Sevilla, que optou por não renovar o contrato. Ele também teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain. E aí, você gostaria de ver o Sérgio Ramos vestindo a camisa do Corinthians? Deixa aqui o seu comentário. Esse Depay, gente, só para vocês terem uma ideia, é um jogador que ele não passa desapercebido, tá? Tomara que não passe desapercebido dentro de campo. Mas é um jogador que ele não passa desapercebido na vida. É um atleta que chega para fazer barulho, tá? Ele chega para fazer barulho. Então é um jogador que ele é polêmico, as vestes dele chamam atenção, o cara canta rap, enfim. Então é um cara que vem realmente, né, para fazer barulho, o nosso querido Memphis Depay, tá? Olha aí, ó, esse canal é sensacional, tamo junto aí, meu querido Amorim, rapaziada aí, né, que tá chegando. E vambora, velho, vambora, porque Memphis Depay foi uma informação exclusiva, né, do canal Café do Setorista. Gente, informações que eu tenho, né, Depay é jogador do Corinthians, todo mundo já sabe, isso aí é fato, né? Informações que eu tenho aqui, os exames dele estavam ok, tá? Situação clínica dele, ok. É um jogador que não tem problemas, não tem problema no joelho, problema no tornozelo. Enfim, a doutora Ana Caroline viajou antes que o Fabinho Soldado, ela chegou primeiro lá na Holanda, tá? Antes do Fabinho Soldado, para realização dos exames médicos no Memphis Depay. Ele foi aprovadíssimo, tá? Nos exames médicos. Tá tudo ok com o Memphis Depay, jogador, né, de 30 anos, que, né, pode render muito ainda, né, no futebol, se estiver realmente focado. É um jogador que é um cavalo, né? Fisicamente ele é muito forte. Eu acho que dos gringos aí que foram cogitados, estavam à disposição, para mim é o melhor nome possível. Memphis Depay e Cavani, só mais o Depay. Depay ou Arthur Cabral, só mais o Depay. Esse nem gringo né? Depay ou Alexis Sanches, só mais o Depay. Enfim, vários nomes, né, que foram citados. Depay ou Balotelli, só mais o Depay. De todos os nomes que foram citados, né, esse para mim é o melhor nome, né, possível, tá? Possível que o Corinthians poderia contratar dos gringos aí que estão à disposição. Então, gente, estava falando da questão dos exames médicos, tudo ok com ele, tá? Mas uma questão importante a gente colocar. O Depay vai fazer uma espécie de pré-temporada, tá? Pare de zoar, pode ficar tirando a inscrição. E se inscrevam, velho, seus loucos. O Depay, ele vai ter que fazer uma pré-temporada. A gente sabe que ele estava parado, apesar de estar mantendo a forma. Clinicamente está ok, não tem nenhuma lesão. Mas é um jogador que precisa fazer uma pré-temporada. Então é importante a gente ter um pouco de paciência, tá? Não correr, né? Não correr com a estreia do Depay. Eu sei que vai gerar uma ansiedade muito grande. Eu lembro que com o Ronaldo, né, a gente teve que esperar. Então a gente tem que realmente, né, ir devagar. Não tanto devagar, que a gente também não tem tanto tempo assim. Mas não pode haver precipitação, tá? Em relação aí à estreia do Memphis Depay. Porque, pô, se esse cara lesiona aí, nós estamos lascados, né, velho? Imagina um cara parado aí com um salário de 3 milhões de reais fixos, né? Então a gente tem que ir um pouquinho devagar em relação à estreia.
Pra gente ter o cara até o final da temporada. São 13 partidas do Campeonato Brasileiro. Cara, se ele jogar umas 10 partidas, pô, show de bola, 10 partidas aí, ele sendo decisivo. Claro que nunca o cara vai ser decisivo em 10 partidas. Tem ainda, né, os jogos da Sul-Americana, tá? Que dá, né, pro Depay fazer a diferença, é uma competição com clubes aí inferiores. Quando ele chegar ao Brasil, ele vai ficar sob os cuidados da preparação física, né? Enfim, tomara que não fique sob os cuidados dos fisioterapeutas, né? Não sei como é que funciona isso. A gente, quando fala em fisioterapeuta, a gente já pensa logo em lesão, mas ele vai ficar sob os cuidados da preparação física do Corinthians, né, para cuidar dessa estreia dele, velho. Tem que ser realmente uma estreia cautelosa, né, também para o Corinthians, né, não dá brecha aí em relação a Memphis Depay, que está chegando, né, gente? Memphis Depay, que está chegando aí, ó, novo reforço do Esporte Clube Corinthians Paulista, Memphis Depay. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, Memphis Depay. O Corinthians está contratando o Memphis Depay para pagar para ele inicialmente 3 milhões de reais por mês, mais bonificações por metas alcançadas e mais lucro também do jogador nas ações de marketing. Então esse salário de 3 milhões pode, não quer dizer que vai chegar até 4 milhões de reais, mas inicialmente 3 milhões de reais o salário de Memphis Depay, que deve assinar contrato com o Corinthians, não assinou ainda, até o fim de 2026 o Corinthians corre para inscrever o jogador na Copa do Brasil, tá? E também no Campeonato Brasileiro, depois Sul-Americana. O Corinthians fez uma proposta, tá? O Corinthians fez uma proposta para o lateral esquerdo Kurzawa, tá? O Kurzawa é um jogador de 32 anos, lateral esquerdo francês, né? Que está sem clube, né? Desde que rescindiu aí com o PSG da Holanda. É um atleta que está em baixa no futebol há muito tempo. Nos últimos 3 anos entrou em campo em 8 partidas, né? Jogou 8 jogos apenas em 3 anos. Pelo PSG, na última temporada, ele jogou uma partida, jogou 8 minutos dessa única partida. Quando foi emprestado ao Fulham, da Inglaterra, em 2022-23, ele fez apenas 6 jogos, tá? Então, um jogador que tem PSG o PSG da Holanda, PSG da França, tá? O Paris Saint-Germain da França, desculpa, gente. É que eu tô com o nosso querido Memphis Depay na cabeça. O PSG da França, ele pertence ao PSG da França, pertence não, né? Encerrou o contrato com o PSG da França, tem 32 anos, tem jogado pouco, né? 8 jogos nos últimos 3 jogos, muito por conta de lesões, né? Também opções do treinador, mas muito mais lesões. É um atleta que se destacou muito, né, no Mônaco, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho no PSG. Enfim, esse atleta foi oferecido ao Corinthians, ele está sem clube, né, pode ser aproveitado pelo Corinthians, inscrito, né, no Campeonato Brasileiro até o dia 20, também na Copa Sul-Americana. Claro que na Copa do Brasil não daria mais. E o jogador Kurzawa, né, ele foi oferecido e o Corinthians propôs aos intermediários um contrato de produtividade, tá, um contrato de produtividade para ele até o final do ano, sem o salário fixo. Ele receberia por metas mesmo, por jogos, enfim. Não sei se teria metas por gols, mas por jogos é certeza. E caso, né, ele atingisse um número mínimo aí de partidas, né, até o final desse ano, o Corinthians renovaria, né, com o Kurzawa, né, renovaria com ele aí renovaria por mais um ano, enfim, não tenho detalhes dessa renovação, até porque é uma coisa bem no início ainda, tá? O Corinthians não tem também tanto interesse no Kurzawa como tinha, né, no Memphis Depay. Então o Corinthians fez uma proposta. Essa proposta é verbal, tá? Não foi uma proposta no papel que foi feita, né? Porque o jogador foi oferecido, mas falou, então tá bom. Se ele quiser, fala para ele, né? Fala para ele que a gente aceita, a gente fecha com ele só por produtividade. A gente paga tanto por jogo, beleza. No final do ano, se ele atingir o número exato de jogos, a gente renova com ele para a temporada 2025. Eu vou dar minha opinião, tá? Dessa forma, eu aceito. Dá pra gente, assim, no Mônaco, quem lembrar dele lá atrás no Mônaco, ele foi muito bem. No PSG da França, ele, claro, nunca brilhou, né? Jogou com o Neymar, Cavani, aquela época toda lá, nunca brilhou. Esperava-se que ele fosse o lateral titular da seleção da França, também não emplacou. Mas enfim, para o futebol brasileiro, se ele conseguir entrar em forma, é um jogador europeu, um jogador inteligente, ofensivamente ele é muito bom, tá? Eu acho que se for por produtividade, apenas por produtividade, eu, Samir Carvalho, aceitaria, tá? Eu aceitaria, entendeu? Eu aceitaria, tá? Agora, só que se tiver que pagar um salário para ele, eu já acho que não seria interessante, tá certo? Esse tipo de contrato às vezes dá certo. Por exemplo, o Ricardo Oliveira cobriu o Santos em 2015, o Santos fez uma proposta para o Ricardo Oliveira, para ele receber só por produtividade. Ele foi muito bem, arrebentou no Campeonato Paulista, e já no segundo semestre estava ganhando um salário já, um salário fixo, um salário alto. Então, cara, eu não vejo problema nenhum, tá? Então, essa informação exclusiva, a proposta do Corinthians é uma proposta verbal, mas ela foi feita, tá? Na verdade, o Corinthians propôs, né, esse acordo por produtividade, o jogador receberia por jogos disputados. Eu acho que tem que ser assim. O Corinthians tem muito medo pelo fato do atleta ter feito apenas 8 jogos em 3 anos, né? Isso foi levado, né, a todos os departamentos do Corinthians. Esse nome chegou e tem sido realmente discutido. O jogador Sérgio Ramos, né, ídolo do Real Madrid da Espanha,
foi oferecido, né, ao Corinthians, jogador que está livre no mercado e teve seu nome aí levado, né, ao Corinthians por intermediários, tá? Por meio de intermediários. Lembrando que o Sérgio Ramos já tem 38 anos, tá? Teve uma passagem discreta, né, pelo PSG, mas claro que é um grande jogador e fisicamente também ele é muito bom, apesar da idade, né? Sempre foi muito bem. O Corinthians trata a situação com cautela e considera o acerto pouco provável pelos valores, segundo a matéria da Itatiaia. Família Soldado está lá na Europa, né? Não sei se vai tratar esse tipo de assunto também. Lembrando que o Sérgio Ramos seria um jogador mais caro que o próprio Memphis Depay, então é uma situação um pouco mais complicada. O Memphis Depay ainda vai contar com o Esportes da Sorte, né, no acordo, se tudo correr certinho aí com a empresa que sofre, inclusive, investigações e tal, mas, né, deve colaborar com o Corinthians no pagamento do Memphis Depay, tá? Sérgio Ramos disputou a última temporada pelo Sevilha, né, que também teve uma passagem apagada, optou por não renovar o seu contrato, ele também passou por PSG entre 21 e 23, e claro, no Real Madrid, tá? Eu não consegui confirmar a informação, tá? Todos me negaram que existe algo entre Corinthians e Sérgio Ramos, tá bom? Mas estou registrando aqui para vocês, né, informação da Rádio Itatiaia. Deixa o seu like. Rapaziada, o Coringão tá vindo forte aí, né, cara, com contratações absurdas, né, Depay, o Carrillo, agora aí, oferecido pra nós aí, o Sérgio Ramos. Já pensou o Coringão fecha com o Sérgio Ramos e o Gamalho, cara, Ramalho na zaga do Timão, já é uma baita zaga, hein? O Hugo Souza ali defendendo bem. Aí eu acho que o Corinthians deveria ir atrás de um outro goleiro, só para poder ter 2 zagueiros de bom nível, né? Aí vende aí o Yuri Alberto, vende o Pedro Raul e fica aí com o Depay e tenta trazer um outro centroavante com mais estabilidade que os outros 2 aí mencionados. Enfim, o vídeo foi esse. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande abraço, tchau.